Quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 4. Nós vamos ler do versos 1 ao 17. Também, enquanto você está abrindo, nós não mencionamos no momento de intercessão, mas eu quero comunicar agora, depois vou relembrar, Deus permitindo, vou lembrar de colocar no grupo de oração. Está intercedendo por uma irmã da nossa igreja chamada Viviane Lasno. A Viviane não tem muito tempo em nossa igreja, ela está enferma, está acamada nesse momento, situação está um pouco delicada de saúde, e hoje, inclusive, é aniversário dela. Então, ore pela irmã Viviane. Alguns irmãos que a conhecem já há mais tempo, que foram membros da quarta de Nilópolis, justamente com ela, a conhecem melhor, e ela tem estado na nossa igreja há algum tempo. Ore pela Viviane, para que ela possa se recuperar. Deus possa também estar com a família dela, sustentando nesse momento difícil da internação e também na sua recuperação, que é o que nós desejamos. Gênesis, capítulo 4. Nós vamos ler do 1 ao 17. Nós estamos numa série de mensagens no livro de Gênesis, chamada No Princípio. E hoje nós vamos ver nessa passagem a raça humana sob a tirania do pecado. Gênesis 4, do 1 até o 17. Adão conheceu intimamente Eva, sua mulher. Ela engravidou e, tendo dado à luz, Caim disse: alcancei do Senhor um filho homem. Tornou ela a dar à luz outro filho, Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Tempos depois, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe da gordura das primeiras crias de suas ovelhas. E o Senhor acolheu bem Abel e sua oferta, mas não acolheu Caim e sua oferta. Por isso, Caim ficou furioso e ficou com o semblante abatido. Então o Senhor perguntou a Caim: por que te iraste? E por que estás com o semblante abatido? Se procederes bem, não se restabelecerá o teu semblante? Mas se não procedes bem, o pecado jaz à porta, e o desejo dele será contra ti, mas tu deves dominá-lo. Verso 8. Então Caim disse a seu irmão Abel: vamos ao campo. E enquanto estavam no campo, Caim se levantou contra seu irmão Abel e o matou. E o Senhor perguntou a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Por acaso sou guarda do meu irmão? E Deus prosseguiu: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão está clamando a mim desde a terra. Agora, maldito és tu, serás afastado da terra que abriu a boca para receber da tua mão o sangue de teu irmão. Quando cultivares a terra, ela não te dará mais sua força. Serás fugitivo e vagarás pela terra. Então Caim disse ao Senhor: a minha punição é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas da face da terra, também me esconderei da tua presença, serei fugitivo e vagarei pela terra. Quem me encontrar, me matará. Verso 15. O Senhor, porém, lhe disse: 7 vezes recairá a vingança sobre quem matar Caim. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que ninguém o encontrasse, o ferisse de morte. Então Caim saiu da presença do Senhor e foi habitar na terra de Nod, ao oriente do Éden. Caim conheceu intimamente sua mulher. Ela engravidou e deu à luz Enoque. Caim edificou uma cidade e deu-lhe o nome do filho, Enoque. Vamos orar mais uma vez? Pai, pedimos que o Senhor, por tua graça e bondade, nos alimente com a tua palavra, nos ensine e a partir dela, Senhor, pela ação do teu Espírito em nós, produza frutos que agradem ao Senhor. Tudo isso pedimos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Confesso aos irmãos que, por vezes, no início da semana, quando eu começo a tratar especialmente o texto que eu vou expor no domingo, tem horas que eu penso: onde é que você se colocou, cara? O que você arrumou para você, né? O que você arrumou para você? Mas aí eu me lembro de 2 coisas. Primeiro, que o chamado para todo servo do Senhor que ministra a palavra é ministrar todo o conselho de Deus. E todo o conselho de Deus é todo o conselho de Deus. A gente não pode escapar ou fugir de textos que sejam incômodos, porque nós ficamos incomodados de lidar com ele. E segundo, eu me lembro de quanto eu e você precisamos ouvir todo o conselho de Deus. Porque, por mais que seja incômodo, ele tem algo a nos ensinar. Esse é um desses textos.
Há até alguns mais incômodos do que esse, mas esse é um desses textos. Que nós, talvez, na nossa leitura seguida da Bíblia, podemos passar uma leitura apenas por obrigação. Eu tenho que ler porque faz parte, né, da sequência. Mas talvez não leamos com tanta atenção ou devida dedicação para observarmos o que esse texto tem a dizer sobre nós. Toda a Bíblia sempre está falando algo da parte de Deus sobre nós, para nos confrontar com a necessidade de fazer algo, de responder de alguma maneira, e esse não é diferente. Na última mensagem, nós vimos que a queda da humanidade, por causa do pecado, foi apresentada pelas Escrituras como um fato histórico de consequências eternas. Aconteceu um evento na história da humanidade, que nós chamamos na teologia de queda, quando o pecado entrou no mundo para não sair mais até a consumação do reino do Senhor. E esse evento histórico tem consequências eternas. A maioria das pessoas, eu falei sobre isso na semana passada, de certa maneira também, eu relembro, a maioria das pessoas é capaz de admitir que não é perfeita. Se você perguntar para alguém, ela vai falar, não, eu não sou perfeito. Mas muitas dessas pessoas, se não quase todas, se você falar, você é um pecador, ela vai dizer, não, aí também não. Eu não sou um pecador. Porque nós costumamos, nós buscamos sempre comparar nós mesmos, ou seja, aquilo que nós fazemos e somos, com o que há de pior no mundo à nossa volta. Então, em comparação com o que há de pior, nós dizemos, não, pecador é forte demais, porque olha o que fulano faz. Olha o que Beltrana está fazendo. Olha como essa pessoa vive. Comparado com ela, eu sou uma pessoa com defeitos, mas eu não sou um pecador nesse sentido. Apenas o cristianismo, a fé cristã, insiste no uso dessa palavra porque ela tem um propósito que talvez seja, por alguns, de forma errada, entendido como baixar a autoestima, o que é que isso pode significar, mas não é esse o propósito. Mas é tratar a nossa indiferença e muitas vezes até orgulho da maneira como nós vivemos em relação ao Senhor. Por isso nós precisamos falar sobre isso. A narrativa da queda, no capítulo 3, apresentou e apresenta o pecado original. O pecado que adentrou a raça humana. E pecado original, de termos sentido técnico, não é o pecado de Adão e Eva. Isso é comum nós pensarmos que pecado original é isso. Pecado original não é isso. Pecado original é o pecado que brota do pecado de Adão e Eva. O pecado de Eva foi um pecado deles, só que ele produziu um fruto permanente, uma consequência eterna. Então, os seus descendentes, e Deus havia avisado antes que seria assim, Deus sentenciou depois que seria assim. O pecado original entrou e ele é uma realidade dura, e ele tem consequências devastadoras na criação. Nós somos pecadores, não porque pecamos, mas pecamos porque somos pecadores. Pecamos porque somos, por origem, por essência e natureza, pecadores. A narrativa bíblica que vimos no capítulo 3, falando sobre a queda, também mostra como o pecado afetou o ser humano e, ao afetá-lo, transformou, na verdade, modificando, deteriorando 3 níveis de relacionamento. Primeiro, no nível espiritual. O ser humano, por causa do pecado, ou seja, em razão da queda, passou a fugir de Deus, temendo a presença de Deus. E, por consequência, fomos banidos do jardim de Deus. Também houve uma afetação, uma deterioração no nível relacional. Homem e mulher passaram a estar alienados entre si, ou seja, a vergonha, a fuga da responsabilidade, visto no primeiro casal, é um marco do relacionamento humano. A alienação que nós temos uns dos outros. No Novo Testamento, por exemplo, os apóstolos, a aliança, inclusive, mostrar que a razão de haver guerras é porque cada ser humano, no fundo, está pensando em si. Nós estamos alienados uns dos outros. Isso é consequência da queda, do pecado original. E além do nível espiritual e relacional, houve uma afetação no nível físico, eu poderia chamar assim, que agora há uma luta para dominar a terra. Deus criou os seres humanos e lhes dotou de capacidade para dominar, sujeitar a criação, mas agora, por causa do pecado, essa sujeição vai ser com luta, acrescida de cansaço e de poucos frutos. Essa foi a descrição que Deus apresentou para os nossos primeiros pais. Agora eles estavam em um relacionamento deteriorado com Deus, com o próximo e com a criação, em razão da queda. A narrativa da queda, nós vimos isso, é a história de uma tragédia, que normalmente terminaria de forma devastadora e terrível. Mas o próprio Deus decidiu, por amor, reverter essa tragédia
para fazer dela um ponto de restauração. Fazer dela o começo de uma restauração já na queda humana, para a partir dessa restauração o Senhor operar algo muito maior do que poderíamos imaginar. Deus começa a operar desde a queda com a sua graça a favor da humanidade para restaurar a imagem dele no homem e na mulher, nos seres humanos. Mas as consequências, como o próprio Deus havia alertado, acompanhariam os seres humanos, mesmo o Senhor agindo com graça. E aqui nesse texto, nós vemos essas consequências. Por isso eu disse que nessa manhã nós vamos observar a raça humana sob a tirania do pecado. Por mais que Deus já tenha iniciado um plano de graça, inclusive adiando a sentença definitiva que é a morte, para que ele pudesse tratar com os seres humanos, as consequências que vieram ou que acompanham a desobediência, o orgulho, elas vão aparecer claramente nesse texto. A rivalidade entre irmãos é um tema recorrente no livro de Gênesis. Não sei se você vai se lembrar desses casos e tantos outros. O livro de Gênesis mostra essa rivalidade entre irmãos de forma muito frequente. Só para citar alguns, Ismael e Isaac, obviamente uma rivalidade provocada também pelos seus pais, né? Esaú e Jacó, outra rivalidade entre irmãos. José e seus irmãos, para mencionar as principais entre os patriarcas. Mas, o que isso nos mostra? Isso mostra como o pecado afetou a família. As consequências que eu disse entraram na família. Só que o que nós temos nesse capítulo, no capítulo 4, que é imediatamente a primeira narrativa depois da queda apresentada, é um elemento que eu diria que é um agravante para essas consequências e até para essa rivalidade dentro da família. Porque aqui nós não temos apenas a descrição da rivalidade entre dois irmãos disputando o afeto ou a preferência do pai e da mãe. Nós não temos isso apenas. O que nós vemos aqui, e vamos agora nos debruçar por um tempo, é como o pecado contaminou o culto a Deus e, por consequência, quebrou o relacionamento humano a ponto de levar ao seu produto final do pecado, que é a morte. Isso vai aparecer aqui no texto que lemos e agora voltamos. Vamos observar que nessa narrativa, e eu queria chamar sua atenção nisso para encerrar a introdução antes de voltar para o texto. Nós, muitas vezes, quando lemos uma narrativa bíblica, nós tentamos nos identificar com algum personagem da narrativa. E nós temos uma tendência a identificar com um personagem que a gente considera o melhor. Obviamente, a gente vai falar, não sou Deus na narrativa, né? Mas eu vou escolher quem é o melhor. Às vezes a gente vai ler, por exemplo, a narrativa de Jesus lidando com aquela mulher pecadora trazida pelos fariseus para ser apedrejada, e nós nos colocamos no lugar ou de Jesus ou da mulher, só que nos esquecemos que muitas vezes nós somos os fariseus, aqueles que tentam apedrejar para encobrir o próprio pecado. Isso é para usar um exemplo do Novo Testamento. E pode ser que ao ler esse texto e voltar para ele, você pense, bem, eu não sou Deus, mas de repente eu sou Abel. Dessa maneira nós somos Abel? Sim, mas eu queria que você observasse, quando nós voltássemos para o texto, que nós também somos Caim. Nós também somos Caim. Então olhamos para esse texto. Primeiro, observar uma bênção. Um texto tão pesado, mas ele tem uma bênção. O crescimento da primeira família. Mas depois desse crescimento, o caos que vai adentrar nessa mesma família. A bênção da família crescer aparece no verso 1 e o início do verso 2. Se você olhar para a sua Bíblia, mantenha sua Bíblia aberta para acompanhar. Os textos vão ser projetados, mas você pode também acompanhar na sua Bíblia. Diz que Adão conheceu intimamente Eva, sua mulher, ela engravidou e, tendo dado à luz Caim, disse: alcancei do Senhor um filho homem. Tornou ela a dar à luz outro filho, Abel, irmão dele. Ter um filho não é o único propósito de um casamento. Não é. E os casais que não têm filhos são igualmente chamados a demonstrar a glória de Deus no seu casamento, como os casais que têm filhos. Então, um casal que não tem filhos, um casal que tem filhos, eles têm a mesma missão da parte de Deus no casamento. Não ter os filhos não diminui essa missão, não enfraquece de forma alguma. Mas, nós precisamos lembrar que Deus havia dado uma ordem à raça humana para que eles se multiplicassem. E a raça humana, de forma geral, recebeu essa ordem. Inclusive, nossos primeiros pais, Adão e Eva, foram abençoados para que assim o fizessem.
E o que nós percebemos então no início desse capítulo é que, apesar da queda, ou seja, apesar da desobediência do pecado, Deus manteve a promessa dele. Deus disse que eles iam multiplicar, os abençoou, e mesmo com o pecado, Deus manteve essa promessa de crescimento. Adão e Eva foram abençoados com filhos por pura graça de Deus, como qualquer casal que tem filhos, nesse sentido também está sendo abençoado. E os que não têm são abençoados em outros aspectos. Mas aqui são abençoados com filhos. É pura graça de Deus. E é por essa razão que Eva fica feliz com a chegada de Caim, seu primogênito. Perceba que ela disse que ela recebeu o filho de Deus. Alguns até vão dizer, provavelmente porque também ela não teve muita assistência, né? Não tinha parteira, não tinha médicos, né? O Senhor instruindo Adão é que fizeram o nascimento desse bebê. Mas não é só isso. É bem possível que Eva estivesse se lembrando aqui da promessa que Deus deu a ela, em forma de sentença, mas com promessa de que haveria inimizade entre a semente dela e da serpente, e Deus daria a ela descendentes. E desses, um descendente em especial seria usado pelo Senhor para derrotar definitivamente o adversário da humanidade. Então ela recebe o primeiro descendente e ela pensa, Deus começou a cumprir a promessa. Não sei ao certo se ela pensou que esse seria o descendente que resolveria o problema, mas ela entende, Deus está resolvendo. Deus me deu essa criança, Deus me deu esse filho. Só que, para nossa surpresa, antes de nós lermos, obviamente, o restante do texto, a inimizade prometida entre a antiga serpente e o descendente de Eva vai ganhar um contorno bem sombrio. Porque, na verdade, o primeiro filho de Eva vai seguir não o caminho da inimizade para a serpente, mas vai seguir o caminho da serpente. Observe o que diz o final do versículo 2 e depois até o 5. Abel tornou-se pastor de ovelhas. Caim, agricultor. Tempos depois, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe da gordura das primeiras crias das suas ovelhas. E o Senhor acolheu bem Abel e sua oferta, mas não acolheu Caim e sua oferta. Por isso Caim ficou furioso e ficou com o semblante abatido. Os dois filhos de Adão logo aprenderam que deveriam trabalhar. São os informados que cada um deles desenvolveu uma atividade, uma aptidão. Um ligado à colheita, outro ligado à criação de rebanhos. Caim, agricultor, Abel, um pastor de ovelhas, obedecendo a ordem de Deus de sujeitar a criação e, por meio dos recursos que Deus estabeleceu na criação e ofereceu ao homem, trabalhá-los. Caim e Abel também foram ensinados de que deveriam adorar a Deus. Nós não temos o registro dessa instrução, mas eles foram ensinados sobre isso. A queda não anulou o fato de que o ser humano precisa de comunhão com o seu Criador, nem que somos devedores de louvor a Ele. Na verdade, a queda acentuou esses elementos, de que somos devedores ao Senhor de todo louvor. E é interessante porque a palavra usada para a oferta aqui, a oferta de Caim, a oferta de Abel, tinha também o significado de tributo, que nós hoje poderíamos chamar talvez de imposto. Era usada para descrever alguém que oferece algo a um soberano, a um rei. Caim e Abel, então, comparecem num culto para ofertar algo ao seu rei, ao seu soberano. Mas o culto de um deles foi aceito e o outro não. Nós somos informados que Deus aceitou, acolheu a oferta de um e a outra não acolheu. A oferta de Caim não agradou ao Senhor e a oferta de Abel agradou ao Senhor. E aqui algumas questões importantes. Primeiro, Caim não foi rejeitado pelo que ele escolheu para ofertar. Porque o outro ofereceu animais derramando sangue. Eu digo isso porque é muito comum isso ser dito. Se você fez algum curso de teologia, é muito comum as pessoas darem essa distorção. Mas isso é uma distorção. Por quê? Porque na lei posterior tem prescrição para ofertar colheita. Se ofertar colheita, ofertar frutos da terra fosse inaceitável para Deus, por que Deus colocaria na lei para quem é agricultor trazer oferta de agricultura? Deus não rejeitou o Caim por causa do que ele escolheu. Isso, inclusive, é usado tanto entre liberais para questionar o texto, como entre algumas igrejas, como eles chamam de neopentecostais, para dizer, olha, tem um tipo de oferta que é melhor do que a outra, e eles estão falando de oferta financeira, o que não é necessariamente o que o texto está ensinando, para dizer, se você for rejeitado é porque você não ofertou melhor o tipo de coisa. Não é o tipo de oferta. O problema de Caim não foi o que ele trouxe. O problema de Caim foi quem é que trouxe a oferta.
A oferta, Caim não foi rejeitado por causa da oferta. A oferta é que foi rejeitada por causa de Caim. O problema não era o fruto que ele trouxe. O problema é como ele se chegou para trazer. Quem ele era naquele momento. Aonde estava o seu coração naquele momento. Não dá para separar o adorador da oferta de culto. O problema não estava no que foi ofertado, mas no coração de quem veio ofertar ao Senhor. A oferta de Caim foi rejeitada por causa dele. Por causa de Caim. Olha o que Hebreus diz, por falando de Abel, e a gente pode aí inferir sobre Caim. Hebreus 11, 4. Ouça e olha esse texto. Pela fé, Abel ofereceu a Deus sacrifício superior ao de Caim, por meio do qual foi aprovado como justo, dando Deus testemunho das suas ofertas. E, mesmo depois de morto, ele ainda fala por meio dela. Esse texto está na chamada Galeria dos Heróis da Fé, Hebreus capítulo 11. E a primeira descrição, depois de dizer o que é fé, é: pela fé, Abel ofereceu uma oferta, um culto aceitável a Deus, superior de Caim. Daí nós percebemos, então, que Caim não compareceu perante o Senhor com suas ofertas pela fé. Ele não compareceu pela fé. E Abel, sim, por isso a oferta de Abel foi superior. Porque foi uma oferta, foi um culto dado, oferecido a Deus pela fé. Não é pensamento positivo. Fé é confiança última em Deus. Depositou a confiança, tudo no Senhor. Então, Caim não foi confiando no Senhor. Se Caim não foi confiando no Senhor, ele poderia estar confiando em quem? A fé dele estava em quem? Em si próprio? No seu trabalho? No ritual? No culto? Não sabemos onde ela estava. Mas ela não estava no Senhor. E é impressionante perceber que desde a queda humana, muitos têm seguido no erro de Caim no culto. Não adianta, meu irmão e minha irmã, apenas nós seguirmos os rituais certos. Não adianta nós dizermos as palavras da religião e menos ainda adianta tentar barganhar com Deus, fazer troca com Deus. É preciso cuidado para que o nosso culto ao Senhor não seja um ritual vazio que está fundamentado num coração vazio. O problema não era o que foi ofertado, era quem veio ofertar com um coração sem fé, sem confiança no Senhor. O problema estava em Caim. E é por isso que, inclusive, nós veremos daqui a pouco, Deus não questionou Caim o que ele trouxe. Não falou: Caim, você trouxe uma coisa errada, na próxima vez Deus questionou a Caim quem ele era, como ele estava. Nós veremos dentro de instantes. Jesus, no Novo Testamento, citando inclusive o profeta Isaías, ele alertou sobre esse perigo de um culto, de uma oferta vazia, sem sentido, batendo apenas em rituais. Mateus 15, versos 8 e 9, Jesus diz o seguinte: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Jesus está citando aqui Isaías 29, para mostrar que o culto que agrada ao Senhor, a oferta que honra o Senhor, que é acolhida por Ele, não tem a ver com a oferta e o culto em si. Mas, antes de tudo, com base de tudo, quem é o ofertante? Quem é o adorador? E eu estou usando adorador e ofertante como sinônimos aqui, porque culto é lugar de oferecer algo ao Senhor. De consagrar algo ao Senhor. Culto não é lugar de receber. Essa é uma mentalidade recente no cristianismo, talvez menos de 100 anos. Culto é lugar de receber. Culto é lugar de entrega, de consagração. Então o ofertante, o adorador, ele é alertado ao perigo de adorar o Senhor com lábios apenas, mas ter um coração longe do Senhor, porque é o que o Caim fez. E por isso Deus acolheu Abel e rejeitou o culto de Caim. Caim ficou irado quando ele foi rejeitado. Literalmente a descrição é que Caim estava cheio de ódio. Ódio. Ódio a Deus, ódio a Abel, mas Deus buscou trazê-lo de volta. Olha para o versículo 6 e 7 de Gênesis 4. Então o Senhor perguntou a Caim: por que te iraste? Percebe, Deus não perguntou: por que você trouxe colheita? Deus perguntou: por que te iraste? Por que seu coração está assim, Caim? E por que estás com o semblante abatido? Se procederes bem, não se restabelecerá o teu semblante. Mas se não procedes bem, o pecado jaz à porta, e o desejo dele será contra ti, mas tu deves dominá-lo. Deus vai até Caim e de forma insistente propõe algumas perguntas para levá-lo a refletir.
Deus se interessa pelo pecador. Meus irmãos, para escândalo de muitos, a parte ofendida pelo culto vazio que é Deus, é Ele que vai atrás do pecador para restaurá-lo, não o contrário. Não é Caim que pensa, poxa, eu ofereci um culto ruim a Deus hoje, né? Procurar o Senhor, pedir perdão. A iniciativa é de Deus. Deus vai até ele e pergunta, por que você está assim? Por que você está se consumindo por isso? Se você se arrepender e mudar, você não será acolhido. Seu semblante não vai melhorar. O Senhor alerta Caim de toda aquela raiva, todo aquele rancor, iria consumi-lo se ele não abandonasse esse caminho. Meus irmãos, a amargura, ela é uma arma poderosa na mão do nosso adversário, Satanás. E muitas vezes ele usa a amargura que é no nosso coração para nos tentar e até nos fazer pecar. Quantas pessoas cultivam, servos de Deus, cultivam a amargura no seu coração e logo essa amargura se volta contra o seu irmão. Quem está de fora nem consegue entender. Por que você está agindo assim? Por que falou assim dessa maneira? Porque não sabe que aquele irmão, aquela irmã já está cultivando aquela amargura há muito tempo. E aquilo foi a base para Satanás trabalhar, tentar e fazer cair. Caim estava nesse caminho. E Deus estava graciosamente dizendo, Caim, volta que dá tempo. Volta, abandona esse caminho, porque ainda dá tempo. O desejo pelo pecado deveria ser domado por Caim como um animal selvagem é domado. Enquanto não havia produzido uma destruição ainda maior. Perceba, aquele desejo pecaminoso já estava em Caim. O Senhor identifica isso, mas ainda não havia produzido um efeito mais danoso. Ele diz, se você sair agora desse caminho, se você mudar a direção, as coisas vão ser restauradas, não é verdade? Mas não é assim que as coisas vão caminhar. E o pecado vai se agravar. E isso vai trazer consequências, vai trazer uma sentença da parte de Deus. Os versos 8 a 9 mostram então essa espiral descendente, esse declínio ainda maior de Caim, como o pecado faz com a raça humana. Versos 8 e 9 de Gênesis 4. Então Caim disse a seu irmão Abel, vamos ao campo. Enquanto estavam no campo, Caim se levantou contra seu irmão Abel e o matou. E o Senhor perguntou a Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, não sei. Por acaso sou guarda do meu irmão? O pecado afastou os seres humanos de Deus. Nós vimos isso no capítulo 3. Quando Adão e Eva fugiram do Criador, ao invés de desejar comunhão com Ele. Nós acabamos de ler que o coração de Caim estava longe do Senhor devido ao seu pecado. E isso impediu que a oferta dele fosse aceita. Só que logo em seguida nós somos informados sobre como Caim, que estava alimentando agora esse rancor no seu coração, vai levá-lo às últimas consequências. O relacionamento rompido com Deus, meus irmãos, sempre vai resultar em relacionamentos humanos quebrados. Sem Deus, nossos relacionamentos humanos sempre serão quebrados. É por isso que nós identificamos, e às vezes não identificamos, mas eles estão lá, relacionamentos por interesse. Quantas pessoas se relacionam por interesse? Com amigos, com namoradas, namorados, com cônjuge. Relacionamento por interesse é uma evidência do pecado dos relacionamentos. Sem Deus, para nos transformar e quebrantar, nós precisamos relacionar por interesse. Interesse pode ser financeiro, sexual, pode ser o que for. Interesse. Quantos relacionamentos abusivos identificam ou expõem como nossos relacionamentos como seres humanos estão quebrados, maculados pela nossa alienação de Deus, pela distância com Deus. E isso acontece nesses dois irmãos aqui. A quebra dos relacionamentos humanos, que também aparece no capítulo 3, agora chega num grau muito mais elevado. E um homem chega ao ponto de matar o próprio irmão. Caim não se voltou contra Abel de forma passional, como no impulso. Obviamente que isso não apagaria a culpa dele. Mas não é isso que acontece, não é um impulso. Há um agravante aqui, na verdade, porque Caim parece ter planejado matar seu irmão. Ele diz, vamos ao campo. E lá, ele tem um plano. Nós não sabemos quanto tempo passou entre a oferta rejeitada e o assassinato. Não sabemos. Mas eu creio que podemos dizer com segurança que Caim alimentou essa inveja no seu coração, esse ódio, essa ira, por muito tempo. O suficiente para no seu coração ele matar o seu irmão algumas vezes. Até que ele de fato o matasse. Nós somos alertados sobre isso
no Novo Testamento, na primeira carta de João, capítulo 3, versos 11 e 12. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. Perceba, até quando o apóstolo está ensinando sobre o amor ao próximo, ao irmão em Cristo, agora na igreja, vai dizer: não sejamos como Caim, que alimentou e planejou e executou a morte do seu irmão. A Bíblia nos ensina sobre o perigo do pecado florescendo no coração. O pecado estava aqui germinando dentro do coração de Caim até sair. E a Bíblia nos alerta sobre isso. Tiago, no capítulo 1 da sua carta, no versos 14 e 15, vai dizer isso. Mas cada um é tentado quando atraído e seduzido por seu próprio desejo. Então o desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após se consumar, gera a morte. Foi exatamente isso que aconteceu com Caim. Deus falou: você precisa dominar o seu desejo. Mas o desejo foi germinando. E concebeu, fez nascer o pecado. E o pecado produziu morte. A equação sempre é essa. Essas fases podem demorar, mas o desejo pecaminoso, a tentação, se ele não for dominado pela graça de Deus em nós, por nossa ação intencional de dominá-lo, ele vai gerar pecado. E o pecado sempre gera morte. Sempre gera morte. É por isso que Jesus alertou, meus irmãos, como nós deveríamos levar a sério o pecado em nossas mentes e corações para lidar com eles o quanto antes nos arrependermos. Mateus 5, 21, no contexto do Sermão do Monte, Jesus ensinou sobre isso. Não para menosprezar os efeitos externos do pecado, mas para mostrar que antes de chegar nas ações, o pecado já está em nós e precisa ser combatido. Jesus ensinou isso, como eu disse, no Sermão do Monte, Mateus 5, 21 e 22. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento? Eu, porém, vos digo, todo aquele que se irá contra o seu irmão será passível de julgamento. Quem o chamar de insensato será réu diante do tribunal, e quem o chamar de tolo será réu do fogo do inferno. Jesus não estava aqui menosprezando o assassinato, igualando em todos os seus efeitos ao desejo pecaminoso do nosso coração e mente, mas estava alertando seus discípulos que antes do pecado ser uma ação, já está em nós, precisa ser combatido nesse nível. Exatamente o que Deus tentou, esforçou-se, dedicou-se a fazer com Caim. Caim, se você dominar o seu pecado, se você lidar com ele agora com esse desejo, as coisas serão restauradas. Mas Caim fez o que todos nós, todos os pecadores fazemos, se for dependente somente de nós. Ele seguiu o próprio impulso, planejou e matou seu irmão. Nós podemos aprender com isso. Não devemos alimentar o nosso coração com ira e com rancor. Esse é um aspecto claro no texto, está na superfície do texto. Não alimente seu coração com ira e com rancor. Por quê? Porque depois essa represa vai romper. Se você continuar se alimentando disso, a represa do seu coração vai romper. Você pode até não provocar uma violência física contra alguém, mas eu te garanto que eu e você, se nós alimentarmos com isso, logo, logo nós estaremos engendrados, envolvidos em pecado. Não alimente seu coração com ira e com rancor. Mas também, num sentido mais de inferência do texto, nós não podemos ficar gestando o pecado do nosso coração. Ficar alimentando o nosso coração, qualquer pecado que seja, não só a ira e o rancor. Porque qualquer pecado que for alimentado no nosso coração, mais cedo ou mais tarde, vai se concretizar. Mais cedo ou mais tarde, vai se concretizar. E a ofensa a Deus estará, então, consumada de forma externa. Nós temos uma similaridade aqui, nesse versículo 9, se você olhar para a sua Bíblia, com o capítulo 3, verso 9. Quando Deus buscou Adão. Quando Adão e Eva pecaram, Deus lhes perguntou o que havia acontecido para dar a oportunidade que eles confessassem o pecado e se arrependessem. Igualmente com Caim, mesmo diante do pecado vil, que é o assassinato, um pecado perverso, Deus lhe pergunta por Abel, não porque Deus não sabe, mas porque Deus quer conceder, mesmo a um assassino, arrependa-se. Volte atrás, confesse e arrependa-se. Se Caim tivesse dado ouvido a Deus antes, abandonado o caminho do pecado, poderia ter evitado até o assassinato.
Mas ele não só não deu ouvidos antes, como a resposta dele a essa pergunta, de onde está Abel? O que aconteceu? É a resposta do coração humano natural. É a resposta de alguém dominado pelo pecado. O que ele faz? Ele mente. Ele disse o quê? Não sei. Foi isso claramente, né? Não sei. Ele mente. E depois de mentir, no versículo 9 ainda, ele tenta se isentar de responsabilidade. Ele tenta encobrir a própria culpa de forma dissimulada. Eu sou o guarda dele? Eu sou o guarda do meu irmão? É minha responsabilidade de cuidar dele? O texto não traz a resposta de Deus afirmativa, mas a maneira como Deus conduz o restante, não só das perguntas, como da sentença, mostra que Deus está literalmente respondendo para ele. É claro que é. Eu sou o guarda do meu irmão? É claro que é. Eu sou responsável pelo bem-estar do meu irmão? É claro que é. É claro que é você responsável. Que dúvida é essa? Aonde está essa dor? Onde ela nasceu? Não ficou claro? É claro que você é responsável pelo bem do seu irmão. Nós temos aqui a evidência de por que o coração humano não busca a Deus por si mesmo. Porque os seres humanos não tomam iniciativa de arrependimento e sozinhos abandonam o pecado. Não é assim que acontece. Somente quando nós somos confrontados pela graça de Deus, nós podemos ser quebrantados para confessar e abandonar. Mesmo sendo confrontado, Caim não confessou. Se ele nunca fosse confrontado, aí que ele nunca confessaria esse pecado, nunca o abandonaria. Nós precisamos notar aqui questões práticas para nós, uma espiral decadente, uma descendente aqui, para que nós possamos identificar a nossa própria vida. Perceba isso, para nós podermos aplicar a nós. Caim prestou um culto sem fé. Ou seja, ele seguiu um ritual vazio, sem fé. A vida dele com Deus, então, era uma vida só de aparência. Ele teve a oferta rejeitada, porque Deus não aceita culto de aparência. Ele foi alertado por Deus sobre o perigo do caminho que ele estava seguindo, e o próprio Deus prometeu que haveria esperança se ele mudasse. Só que ele, consumido pela inveja do seu irmão, planeja matá-lo. Os planos são alimentados pelo rancor, e ele mata Abel. Deus o confronta para que se arrependa, mas ele resiste e se mantém sem arrependimento. Se você estiver em qualquer um desses estágios contra os seus pecados, abandone esse caminho e se arrependa para ser restaurado por Deus. Pode ser que você esteja lá no comecinho ainda. E Deus já está te alertando. Se você sair desse caminho, tem esperança para restauração. Pode ser que você já esteja no estágio avançado, está alimentando o pecado, está gestando ele. O Senhor continua falando, dá tempo de abandonar esse caminho. Mas pode ser que você já tenha cometido o pecado. Deus está falando como fala para Caim. O que está acontecendo? Confessa o que está acontecendo. Reconheça o que está acontecendo. Para que você possa ser perdoado e restaurado. Ainda dá tempo de se voltar. A espiral de descendente de Caim resultou num caminho que não é o que Deus planejou para ele. Mas Caim lidou com as próprias consequências do que ele escolheu. O Senhor usa essa história para nos ensinar. Nós podemos estar numa espiral de descendente similar. Mas não precisamos esperar chegar no lugar onde Caim chegou. Antes, o Senhor quer nos restaurar. E Ele nos ensina isso. Ainda dá tempo. Mas Caim não ouviu o Senhor antes. Não ouviu o Senhor depois. E então, ele vai lidar com as consequências imediatas do pecado. Versos 10 a 12. Deus prosseguiu. Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão está clamando a mim desde a terra. Agora, maldito és tu, será afastado da terra, que abriu a boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando cultivares a terra, ela não te dará mais sua força, serás fugitivo e vagarás pela terra. Deus havia alertado Adão e Eva que o homem, no dia que morresse, voltaria ao pó, voltaria à terra. Mas o que Deus está dizendo para Caim é que Caim, ele próprio, sou responsável a levar o seu irmão, a derramar o sangue do seu irmão na terra. E esse era o problema. Ele levou o seu pecado às últimas consequências. Isso resultou não em apenas o homem morrer, porque isso fazia parte das consequências do pecado, mas em morrer pela mão dele, pela ação dele. Caim escolheu o caminho do pecado e não arredou o pé desse caminho. E por causa da
impenitência, ou seja, a falta de arrependimento dele, Deus lhe deu uma justa sentença, o fazendo caminhar como um fugitivo, como alguém que não tem lar. Alguns teólogos fazem uma distinção interessante entre o peregrino e o fugitivo. Um deles é o Warren Wiersbe, que eu gosto muito. Resumidamente, é o seguinte: o peregrino, nós somos peregrinos, não é verdade? A Bíblia não fala que nós somos peregrinos? Um peregrino é alguém que está fora da sua casa, mas está caminhando em direção ao seu lar. Está fora de casa, mas está caminhando em direção ao seu lar. O fugitivo, o errante, como Caim, ele é expulso do seu lar, ou sai dele, e ele passa a vagar sem rumo. Ele não tem para onde voltar. É isso que Deus está dizendo para ele: Caim, você não vai ser peregrino, você vai ser um errante, porque você não vai chegar num lar. Você não vai encontrar um lugar para se abrigar. Não tem lugar de refúgio para você. Não tem lugar, não tem descanso. Lembra do descanso da criação, do sétimo dia, e que nós vimos de forma, mesmo que panorâmica, como esse descanso pleno é em Deus, por meio de Jesus Cristo. Ele é o repouso, é o descanso, o povo de Deus. Deus está dizendo para Caim: não vai ter repouso para você. Você não se arrependeu, não tem descanso. Vai vagar. Adão e Eva não foram amaldiçoados depois do pecado. Você percebe isso? Lembra disso no capítulo 3? Deus não amaldiçoou Adão e Eva. Deus amaldiçoou a terra por causa deles. Deus falou para Adão, inclusive: por causa de você, a terra é maldita. Mas, assim como a serpente, Caim foi amaldiçoado. Ele próprio. Ele próprio. Amaldiçoado por quê? Por causa da impenitência. Ele não se arrependeu. Ele não poderia nem mais ser um lavrador. Lembra que essa era a profissão dele? Daí você entende porque o texto informou que ele era um lavrador. Porque agora vai dizer: a terra não vai produzir o seu fruto. O que você faz não pode fazer mais, porque se fizer não vai ter fruto. Adão ouviu que o fruto viria com espinhos. Caim ouviu: você não receberá fruto da terra. Essa é a consequência do que você fez. Nem mais o trabalho dele poderia executar. Por quê? Porque Deus falou para ele: porque a voz do sangue do seu irmão está clamando. Essa figura, essa imagem é para descrever, porque o seu pecado exige justiça. Ele exige justiça. E como você não se arrependeu dele, você recebe agora a justa sentença pelo que você fez. Mas aí, Caim, lidando com tudo isso, ele percebe, ele cai em si, não para arrepender-se, mas ele cai em si para perceber a gravidade dessa sentença, quanto ela era pesada. Olha o que ele próprio fala num diálogo com Deus, versos 13 a 15. Esse peso dessa sentença do pecado e depois a misericórdia de Deus. Então Caim disse ao Senhor, verso 13: a minha punição é maior do que eu posso suportar. Hoje me expulsarás da face da terra, também me esconderei da tua presença, serei fugitivo, vagarei pela terra. Quem me encontrar, me matará. O Senhor, porém, lhe disse: 7 vezes recairá a vingança sobre quem matar Caim. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que ninguém o encontrasse, o ferisse de morte. Caim não se arrependeu, mas ele percebeu o quanto essa punição que o pecado dele trazia era pesada. Ele criou uma situação para ele próprio insuportável, sem lar, sem família e sem Deus. Ele falou: o Senhor me expulsa da terra, da sua presença, eu não tenho nada. Essa foi a situação, e é assim que o pecado faz. O pecado, depois de oferecer e prometer satisfação, na prática, ele nos deixa quebrados e sem rumos. Sem rumo. O pecado nos faz agirmos como quem vaga, quem anda errante, não tem para onde ir. Ele prometeu satisfação, alegria, prazer, mas na prática entregou uma situação insuportável. Caim diz: eu não posso suportar isso. Eu não posso lidar com isso. Lembra-se quando Jesus, no capítulo 9 de Mateus, disse que olhou para as multidões, a narrativa diz que ele olhou para as multidões e Jesus os observou como ovelhas sem pastor? Por que ovelhas sem pastor? Errantes, vagando pela terra, sem descanso do pastor, sem aprisco para comer, sem proteção de pastor. Os seres humanos, por causa do pecado, andam assim, pesados demais para suportar. Caim teme por sua vida. Todas as pessoas da população que estava em expansão seriam de alguma maneira parentes de Abel.
Talvez ele pensasse que alguém poderia derramar, ou vingar o sangue derramado, melhor dizendo. Talvez Caim, eu creio que é bem provável que isso aconteça, ele tenha sofrido o mesmo mal que nós sofremos. Nós avaliamos as pessoas pelo aquilo que nós faríamos. Então ele pensa, se eu matei meu irmão por motivo qualquer, o que vai impedir as pessoas de me matarem com uma justificativa de vingança? Não é assim que muitas vezes nós fazemos com as pessoas? Nós avaliamos o outro pelo nosso olhar e nós pensamos, fulano está fazendo isso de maldade. Deixa eu te ajudar. Se você pensar isso, é bem possível, é que se você fizesse aquilo seria por maldade. Quando você pensar isso de alguém, antes de avaliar se a pessoa está fazendo maldade ou não, Senhor, me perdoa. Porque se eu tivesse nessa situação, provavelmente eu faria por maldade. Porque é por isso que eu acho que ele faz assim. Não estou dizendo que seu irmão não tenha maldade. Estou dizendo que eu e você também temos. E a única razão pela qual nós identificamos isso no outro, mesmo que não tenha evidência segura, é que provavelmente no sapato dele, nos pés dele, nos passos dele, nós faremos por maldade. Começava ainda há pouco, uma situação corriqueira do dia a dia, e falava sobre uma situação de segurança, de violência, e na conversa a gente identificou o seguinte, quem promete segurança nessa situação, né, pode dizer ele próprio estar mancomunado com quem pratica a violência, né? Aquela velha história, né? Às vezes a pessoa vende uma segurança, uma proteção, porque na verdade ele é amigo de quem causa o problema, né? Então, eles dividem, né? Sabe aquela coisa? Ó, eu protejo você, seu comércio, sua coisa aqui, mas por que ele protege? Porque na verdade ele tem já um acordo com quem causa o problema, né? Então, aí tá tudo, o negócio está fechado. E nós concluímos o seguinte, sabe por que só um carioca, um brasileiro consegue identificar isso e pensar nisso? Porque carioca e brasileiro faz isso. Você pensa em pessoa de outras culturas e perceba, toda cultura é pecaminosa. Mas talvez uma pessoa de outra cultura, até de outro lugar do Brasil. Que isso? Isso acontece? O cara que me promete proteção, ele próprio está mancomunado com o bandido para eles ganharem dos dois lados. Sim, acontece. Inclusive, isso é chamado crime organizado no Rio de Janeiro. A gente só percebe isso porque nós não fazemos pela graça de Deus, mas faríamos. Se não fosse a graça de Deus, faríamos. Meus irmãos, a diferença entre nós e o pior pecador que há na face da terra é só a graça de Deus, inexplicável graça de Deus, que restringe o mal do nosso coração. E Caim está olhando e pensando, se todo mundo que está nessa população expandindo for como eu estou com um problema. Porque eu matei por um motivo fútil. Eles me matarão, teoricamente, com um justificativo. As escolhas dele o deixaram marcado, literalmente, marcado, para ser tratado como ele tratou Abel. Mas Deus agiu com misericórdia. Deus agiu com misericórdia e lhe marcou. Não para que ele fosse morto, mas ao contrário, lhe marcou para poupar a vida, apesar da falta de arrependimento de Caim. Perceba que Caim não se arrependeu em momento nenhum. Então Deus não lhe perdoou. Deus não lhe restaurou. Mas mesmo ao pecador impenitente, Deus estende parte da sua graça. E diz, não, eu vou lhe proteger. Você não vai ser morto. Mesmo pecadores não arrependidos, nós observamos a misericórdia de Deus, poupando das consequências mais graves do pecado. Deus poupou de ser assassinado, mas ainda assim ele vagaria aguardando a morte, como consequência do seu pecado. Não é possível saber qual é a marca que Caim recebeu. Qualquer pessoa que afirmar o contrário está inventando ou usando textos não bíblicos. A Bíblia não deixa qualquer indicação de qual foi a marca que Caim recebeu. Se era uma marca física, se era um tipo de símbolo, a gente não sabemos qual era o salvo-conduto dado por Deus, não sabemos. Mas, falando sobre Caim, o que nós sabemos, no livro de Judas, no Novo Testamento, Judas diz que os falsos mestres, ou seja, pastores que enganam o rebanho de Deus, estão seguindo o caminho de Caim. Lá em Judas, no versos 10 a 12, que já tem um capítulo só a carta, ele diz que aqueles que matam a fé dos seus irmãos, matam seus irmãos, são assassinos vorazes, animais selvagens, como Caim foi. E por isso também estão condenados a vagar sem abrigo, sem um lar seguro. Perceba como Caim se tornou uma referência do caminho que desagrada a Deus e que traz as sentenças mais graves. Isso vai servir de base para os próximos textos que nós veremos nas próximas semanas. Como Caim e a sua descendência se tornaram um símbolo, representando a desobediência, a falta de arrependimento e o que isso traz aos seres humanos. Mas nos versos seguintes, do próprio capítulo 4, agora voltando para Gênesis, nós vemos então a transição dessa cena do assassinato e da sentença para a descendência de Caim, que veremos nas próximas semanas. Então Caim, diz o verso 16, saiu da presença do Senhor e foi habitar na terra de Nod, ao oriente do Éden.
Caim conheceu intimamente sua mulher. Ela engravidou e deu à luz Enoque. Caim edificou uma cidade e deu-lhe o nome do filho, Enoque. Depois de perambular pelo mundo, Caim decide ficar na região de Nod. É interessante porque esse nome, Nod, no texto original, no hebraico, significa vagar. Mesmo no lugar que ele decidiu construir casa, era um lugar de fugitivo. É como se ele estivesse vagando e foi morar num lugar onde as pessoas que estão sem rumo vão morar. É lá que ele escolhe habitar. E apesar de todo esse caminho de pecado, Deus foi bondoso com Caim e inclusive ele concedeu descendência, ele concedeu um filho, Enoque. E o nome Enoque quer dizer consagrado. Consagrado. Mas precisamos notar, e alguns comentaristas destacam isso, o texto não diz consagrado a quem. Quem é Enoque ou a cidade é consagrada, mas parece que Caim de alguma maneira percebe ainda que deve consagrar o seu filho, a sua cidade. Não sabemos exatamente se ele está consagrando ao Senhor. O texto não diz isso. Então nós concluímos algumas questões para encerrar essa mensagem. Meus irmãos, alguns pontos dessa passagem nos mostram como o pecado de Caim é acentuado. Foi grave, né? Ele foi cometido no contexto de culto a Deus. A vítima era o seu próprio irmão. E ao contrário de Eva, que foi persuadida por Satanás, Caim não aceitou ser alertado e dissuadido por Deus. E inclusive não confessou, nem aceitou o castigo, a sentença no final. A história do primeiro homicídio é uma história pesada, trágica, como não poderia ser diferente, não é verdade? Não poderia ser diferente isso. Ela expõe o que o pecado faz no ser humano. Ela revela os efeitos perversos da desobediência a Deus. Levar as últimas consequências, nossos pecados nos levam para isso. Violência, morte. Mas ela também, essa história também, revela a necessidade de arrependimento, sem o qual não se pode contar com a graça restauradora de Deus. Sem arrependimento, não há chance de ser restaurado. A história de Caim nos mostra isso pela falta de arrependimento dele. O pecado, meus irmãos, o pecado ele corrói tudo que ele toca. E o único antídoto é o arrependimento, confessando ao Senhor para então abandonar o pecado. Esse é o único antídoto possível. Observe o que diz o Salmo 32, nós lemos na liturgia do culto, de forma proposital, os versos 3 a 5 do Salmo 32. Enquanto me calei, meus ossos me consumiam de tanto gemer o dia todo, porque a tua mão pesava sobre mim de dia e de noite. Meu vigor se esgotou como no calor da seca. Confessei-te meu pecado e não encobri minha culpa. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. A descrição que Davi faz do próprio estado da alma dele é a descrição da alma de Caim, com exceção de que Davi, como outros tantos servos e servos do Senhor na história, se arrependeram. A distinção é o arrependimento. Com arrependimento, há restauração. Sem arrependimento, há a primeira parte desses versos. Seca. A alma seca-se, como no calor de um lugar sem chuva. Meus irmãos, não é apenas ficar triste pelas consequências do pecado, não é apenas ficar com remorso, mas é odiar o pecado, porque ele ofende o nosso Deus. E então, mediante a confissão, arrependermos e mudar de direção. Essa é a maneira de lidar com o pecado. A história de Caim nos mostra que o caminho inverso é pesado demais, é terrível demais, mas Deus ofereceu o escape. Confessar, arrepender-se, abandonar. Caim não mudou de caminho, mesmo quando foi alertado por Deus, antes de matar o seu irmão. Ele permaneceu na trilha do pecado. Mas o Senhor chama seus filhos assim como Ele chamou a Caim a não seguir esse caminho. O Senhor nos chama a voltarmos, a largarmos o pecado, darmos de costas para eles e nos voltarmos para o Senhor. Caim foi punido porque ele não se arrependeu e o sangue de Abel clamava por justiça. O próprio Deus disse isso. O sangue de Abel clama por justiça, evidenciando que o pecado exige justiça, que é aplicada pelo Deus justo. Se Deus não aplicasse a sentença, ele seria injusto. O pecado clama por justiça. Contudo, uma misericórdia que só pode ser descrita como excedendo o nosso entendimento,
Deus proveu um sangue que clama por outra coisa, que clama por graça, a saber, o sangue de Jesus Cristo. Hebreus 12, 24. Pode passar, vamos poder ler? A Jesus, o mediador de uma nova aliança. Você acha que é por um acaso que o autor de Hebreus disse que tem um sangue que clama melhor do que o sangue de Abel? Ele tinha dito num capítulo anterior que o sangue de Abel clamava da terra. Ele começou os heróis da fé dizendo: o sangue do primeiro desses heróis clama por justiça. Mas o último, o supremo, que Jesus Cristo está nessa galeria no capítulo 12, ele clama pela graça. E essa é a boa notícia. O nosso pecado clama por justiça. O nosso pecado exige justiça. Mas todos aqueles que abandonam o caminho, ao contrário de Caim, mas abandonam o caminho, há um sangue que nos cobre e clama por graça. Clama por restauração. Se nós abandonarmos o pecado, nos apegarmos a Cristo, nós vamos encontrar esse abrigo. Nós precisamos abandonar o caminho da mentira, o caminho da traição, da imoralidade, o caminho do pecado que leva à morte, mediante arrependimento e fé, para encontrar o abrigo da graça. O abrigo da graça é o sangue que clama melhor do que o de Abel, porque ao invés de clamar por justiça que nós merecemos, clama pela graça de Deus oferecida a pecadores arrependidos. O problema de Caim não era que ele era um pecador, porque desde os seus pais, todos os seres humanos são pecadores. O problema é que ele foi um pecador não arrependido. Nós somos chamados então a nos arrependermos. A raça humana vive debaixo, vive sob a tirania do pecado. Isso é uma realidade facilmente observada. Mas há uma boa notícia. Tem a graça de Deus. Derramou o sangue do Filho para nos entregar um favor que nós não merecemos, perdoando e restaurando todo aquele que confessa, se arrepende e crê. Você pode fechar seus olhos? Vamos orar ao Senhor. Bendito Deus. Pai, reconhecemos que por nós mesmos nem poderíamos entrar na Tua presença sem sermos consumidos pela justa ira que o nosso pecado atrai. Muitas vezes, Senhor, nós erradamente avaliamos outras pessoas ou Caim como se entre nós e eles houvesse algum tipo de abismo, como se fôssemos superiores a essas pessoas. Pai, mas isso não é verdade. O nosso coração, largado à própria sorte, a nossa velha natureza que ainda habita em nós, ela revela, ela expõe, Senhor, toda a maldade do pecado, toda a perversidade do pecado. A nossa inclinação, aquilo que é imoral, aquilo que é injusto, que é perverso. A nossa dificuldade, muitas vezes até menosprezo pelo que é justo, pelo que é bom. Ó Pai, nos perdoa. Senhor, nos perdoa por ignorarmos os Teus alertas também. Senhor, nos faz despertar desse caminho de engano. E ao contrário de Caim, nós fomos alcançados pela Tua graça, ó Pai, permaneçamos nela. Pai, se há alguém ainda aqui envolvido pelo pecado, seguindo um caminho que está apresentando prazeres, mas cujo fim é morte, desperta, Senhor, para a realidade. Acorda, Senhor, dessa ilusão, desse transe que está hipnotizando essas pessoas, como o pecado faz, enganando, prometendo vida quando oferece morte no final. Para que haja arrependimento. Como o Senhor disse graciosamente a Caim, ainda diz a vis pecadores como nós. Que se abandonarmos esse caminho, nosso semblante é restaurado, nosso coração é renovado. Pai, é isso que nós desejamos, ó Pai. Senhor, nos perdoa, nos restaura e afasta de nós o nosso pecado, para que possamos viver vida que te agrada, consagrada a Ti. Tudo isso nós pedimos, porque confiamos no sangue que clama por graça, o sangue de Cristo, derramado em favor de pecadores arrependidos, ó Pai. E cobertos por esse sangue, nos apresentamos, pedindo a Tua misericórdia, pedindo perdão e confiando na restauração que só o Senhor tem poder para realizar. É no nome dEle, em nome de Jesus que nós oramos. Amém.